Capítulo 7, segunda parte, da volta do espírito à vida corpórea, tópico, idiotismo, loucura, perguntas de 371 a 378. Pergunta 371. Tem algum fundamento o pretender-se de que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Resposta: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supones, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. Pergunta 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e idiotas? Resposta: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Questão A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influenciam sobre as faculdades? Resposta: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Importa se distingua o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozando esse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta das responsabilidades de seus atos. Pergunta 373. Qual será o método da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem mal, se acham incapacitados de progredir? Resposta: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estado temporário. Pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedência existência? Resposta: certo. O gênio se torna, por muitas vezes, um flagelo, quando dele abusa um homem. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tornam os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo ou é das pernas, e dos olhos o cego. Pergunta 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Resposta: frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são a prova e a expiação. Pergunta 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? Resposta: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria, encaminhando, porém, que se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio dos órgãos especiais. Altere-se uma parte ou um conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem no que destes dependam, sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, ou atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que,
só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados. Uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está mais nas mãos de ter. Questão A. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Resposta. Então, exatamente, mas convém não perder a vista de que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos, acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará, senão depois de haver libertado de toda impressão material. Pergunta 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Resposta. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Pergunta 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Resposta. Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem se desperta, se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançar o sono. Pergunta 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Resposta. Como uma recordação, um peso oprime o espírito e como ele não teve a compreensão de tudo o que lhe se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, quanto mais lhe dará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendiam.